Bom dia! Eu saúdo a amada igreja com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu convido a amada igreja a abrir nossas Bíblias no livro de Salmos, capítulo 51, versículo 17. E diz a palavra: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. Façamos a oração inicial. Santo Deus e eterno Pai, te agradecemos por esse dia maravilhoso na tua presença. Convidamos o Pai, o Filho e o Espírito Santo, para que essas palavras, Senhor, seja repercutida no coração da família maravilhosa a qual tu iniciaste lá no Jardim do Éden. Que os corações estejam quebrantados, contritos na tua palavra. É isso que nós estamos te pedindo no dia de hoje. Agradecer pelas maravilhas que tu tens nos concedido, pelas bênçãos que tem derramado. Se conosco, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amada igreja, o que Deus mais quer para a sua glória são as pessoas bem quebradas. O sacrifício que Ele aceita são os corações quebrantados e contritos. Ao reconhecer nossas imperfeições diante de tantas ações as quais não sermos transformados, pelo contrário, só contribuíram para aumentar o nosso ego. Façamos uma alta análise do nosso eu, derramando assim o seu, o meu eu, esvaziando assim de tudo que encontra-se enraizados no oculto do nosso interior. Esse esvaziamento precisa ser genuinamente e sincero, pois Deus nos conhece desde o ventre das nossas mães. Esse sacrifício nos deixará leve diante de Deus, pois trata-se da beleza do fracasso. É uma batalha da carne contra o espírito. Mas viver no espírito é ter amor, um amor próprio, tornando-se assim quebrantado. Começa a vasculhar tudo e colocar no altar do Senhor um quebrantamento profundo no nosso dia a dia. Foi o quebrantamento da força natural de Jacó em Peniel que o colocou no lugar onde Deus pôde revestir de poder espiritual. Foi o quebrar na superfície da rocha em Horebe, pela vara de Moisés, permitiu a saída de águas frescas para o povo sedento. Foi quando os 300 eleitos, sob a liderança de Gedeão, quebraram os jarros, tipo de quebrantamento dos seus próprios corações, que a luz escondida resplandeceu para a confissão dos adversários. Foi quando a viúva pobre partiu o selo de pequeno pote de óleo e o derramou. Que Deus o multiplicou para pagar suas dívidas e suprir
o sustento. Foi quando Esther arriscou a vida a romper com a etiqueta da corte pagã, que obteve favor do rei para livrar da morte o seu povo. Foi quando Jesus tomou os 5 pães e o partiu, que o pão se multiplicou no próprio ato do partir. E foi suficiente para alimentar os 5.000. Foi quando Maria quebrou o belo vaso de alabastro, tornando-se assim, daí por diante, inútil, que o perfume encheu a casa. Foi quando Jesus deixou seu corpo fosse repartido e rasgado pelos espinhos, pregos e lança, que sua vida interior foi derramada como um rio cristalino, do qual os pecadores sedentos podem beber e viver. É quando um lindo grão de trigo se rompe na terra pela morte, que sua vida interior brota e produz centenas de outros grãos. A palavra em Eclesiastes, capítulo 5, versículo 1 nos diz: guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Chega-se para ouvir, e melhor do que oferecer sacrifício de tolo, pois não sabe que fazem mal. Amados, aproximar-se de Deus com reverência e assim por diante. Os que são quebrados na riqueza, quebrados na vontade, quebrados nas ambições e em seus belos ideais, quebrados na reputação perante o mundo, quebrados nas afeições e muitas vezes quebrados na saúde. Os que estão desprezados parecem muitas vezes esquecidos e abandonados. A esse, o Espírito Santo está tomando e usando para a sua glória, a glória de Deus. Deus também valoriza os quebrantamentos quando genuinamente nos arrependemos do pecado que cometemos. No livro de Mateus, capítulo 9, versículo 13, a palavra nos diz: idem, porém, e aprendeu o que significa misericórdia, quero e não holocausto, pois não vim chamar justo, e sim pecadores ao arrependimento. Após Davi cometer adultério com Betseba e planejar a morte do marido dela, o profeta Natã o confrontou e ele se arrependeu. A oração de Davi, logo depois, nos dá uma visão do que Deus deseja. Não te compraz em sacrifício e não te agrada de holocausto. Sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, coração compungido e contrito. No livro de Isaías 57, capítulo 15, a palavra nos diz: porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Quando o nosso coração está abatido por causa do pecado, Deus o restaura em inestimável perdão, oferecido generosamente por nosso Salvador na cruz. Ele nos recebe com amor quando nos humilhamos diante dele e a intimidade é restaurada.
No livro de Salmos, capítulo 34, versículo 18, a palavra nos diz: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Como Deus é misericordioso! Consideramos o seu desejo por um coração humilde e a deslumbrante beleza da sua bondade. Quantas maravilhas Deus opera na minha, na sua, na nossa vida. Bastando termos um coração quebrantado, genuinamente. E pedindo ao Senhor, quebranta, Senhor, nosso coração. A palavra lá em 2 Crônica, capítulo 7, versículo 14, nos diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Ó Senhor. Façamos a oração final. Santo Deus e eterno Pai, sonda o meu Deus, e conhece o meu coração. Prove-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. A tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação e conduz à alegria. Senhor, nessa caminhada, esse caminho eterno, nos limpa, Senhor. Entra no nosso ser, esquadrinha o nosso coração, esvazia que há de tudo de mal, Senhor. Faz uma limpeza profunda, Senhor, diante de tudo isso que foi cometido, Senhor, no período que eu não te conhecia, mas tu já me conhecias, Senhor. Esvazia esse pote chamado ser, esse pote chamado ter, e faz de nós um servo limpo, justo, para servirmos a esse Deus tão maravilhoso. Sê conosco, Senhor, nos dias vindouros. É isso que nós te pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém.